O Conselho Federal da OAB se posicionou contra o fim da saidinha para criminosos aprovado pela Câmara dos Deputados. O documento, divulgado pela entidade que representa os advogados, aponta que as mudanças trazidas pelo projeto são um obstáculo à ressocialização dos presos. O parecer foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. O texto será encaminhado ao presidente Lula. Em caso de aprovação, a OAB informou que pretende ajuizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ação trata-se de um instrumento para evitar ou reparar lesão resultante de ato do poder público. Silvio Navarro, OAB, se manifestando aí contra esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, já falamos bastante aqui. A OAB, se não tem ajudado, pelo menos poderia não atrapalhar, né? Visivelmente preocupado com os clientes, né? Agora, lendo aqui, Paula, você disse, aponta que as mudanças trazidas pelo projeto são um obstáculo à ressocialização dos presos. Eu achei que era o ministro Silvio Almeida se manifestando, mas é a Ordem dos Advogados do Brasil que poderia estar preocupada com tanta coisa que está acontecendo no ordenamento jurídico brasileiro. Vou citar uma só. Os advogados foram impedidos de fazer sustentação oral, olho no olho com o magistrado, com o juiz, no caso, que está desempenhando o papel de juiz numa corte constitucional, no Supremo Tribunal Federal, por causa do dia 8 de janeiro. Por conta da primeira rodada de condenados do dia 8 de janeiro, onde houve um enfrentamento ao relator ministro Alexandre de Moraes pelo ex-desembargador Sebastião Coelho, todos os demais foram impedidos de fazer sustentação oral. Isso é cerceamento de defesa. Isso é você rasgar o amplo direito de defesa. O advogado é parte, ele representa um réu nesta hora. Ele tem todo o direito de exercer a sua prerrogativa. E a OAB está preocupada com as saidinhas, com os criminosos que deixam a cadeia e muitas vezes cometem crimes piores do que os que levaram eles para trás das grades. O que a OAB pensa do policial Roger de Belo Horizonte, que foi morto a sangue frio com um tiro na cabeça na virada do ano por um criminoso que estava numa saidinha? E o policial da Rota, que foi assassinado no litoral de São Paulo? E os filhos? E as crianças de 1 ano que não vão ter Natal e não vão ter nunca mais a Páscoa com os pais? O que a OAB pensa desses casos? Eu acho que está na hora de repensar o papel da OAB. Augusto, a gente até falou aqui na semana passada, trouxemos uma carta também, uma nota que foi publicada pelo grupo Prerrogativas dos Advogados, que eles chamaram de retrocesso civilizatório, o fim da saidinha temporária. Era a pergunta que eu ia fazer, Silvio. O Prerro está na direção da OAB? Parece. Porque se não está, tem uma aliança aí prontinha para ser feita, é só juntar num botequim qualquer representante de uma das alas, aí que eles são uma coisa só. Eles pensam o seguinte, senhor, o que disse o Maris de Oliveira, eles pensam daquele jeito, Antônio Maris. O crime já aconteceu, prender para quê? Já matou, já estuprou, então enquanto não chega a família deles, prender para quê? Prender o Lula. A recuperação do Lula. O Lula melhorou em 500 dias. Esse negócio aí é altamente indiscutível, né? Cadeia recupera. Cadeia foi uma das razões pelas quais eu desisti de seguir na faculdade de Direito. Cadeia é castigo também. Cadeia é castigo. Não é só recuperar. Agora não, saidinha tem que sair o estuprador, tem que sair a menina que matou os pais no Dia das Mães. Ela sai. Bom, eles deveriam, você falou coisas que eles deveriam se preocupar, né? Algumas coisas com as quais deveriam se preocupar. Eu tinha anotado outras. Por que eles não se preocupam com o direito de ampla defesa, que não existe? Porque nenhum deles, não sei de nenhum dirigente da OAB, defendendo qualquer preso do 8 de janeiro. Eles não vivem dizendo que todo réu, todo acusado tem direito a um advogado. Então, por que eles não se oferecem?
Por que eles não protestam contra a impossibilidade de acesso aos autos, que é o que acontece na verdade? Por que eles não pedem que o Alexandre de Moraes divulgue pelo menos quantos inquéritos conduz? Nem isso se sabe. De repente ele aparece, agora mandando prender alguém, resolvendo o caso Marielle. Só ele trabalha ali, e é o tipo do trabalho que preocupa. Supressão do direito de ampla defesa, não existe mais prazo para prisão provisória, temporária não existe mais. Foi instituído flagrante perpétuo. O acordo, eles nada disseram sobre o acordo que a Procuradoria-Geral está propondo aos presos que foram soltos por falta de provas, para que eles reconheçam crimes que não cometeram. É com isso que a OAB se preocupa, com a saidinha. Eles estão preocupados com os fregueses deles. É isso. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Posso fazer a menção? Diga lá, Não, Piotr. é porque eles estão alegando aqui que, bom, a estratégia da OAB é recorrer primeiro ao presidente Lula. Se o presidente Lula não vetar toda a lei, eles vão entrar no Supremo Tribunal Federal e vão fazer arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. E diz o seguinte aqui na alegação, é importante ler, estou falando da OAB, hein? Que, obviamente, que o parecer do conselheiro federal Cristiano Barreto diz que o fim das saidinhas, abre aspas, implicará em forte obstáculo à efetivação da ressocialização dos encarcerados, como você fez menção aí, Paula. E vamos lá o argumento deles. O documento afirma que o sistema de execução criminal brasileiro baseia-se na progressão, ou seja, o cumprimento da pena é graduado desde o regime fechado, perpassando o semiaberto até chegar ao regime aberto. Ou eles perderam alguma coisa ou eu perdi. Porque na mudança que houve no Senado, uma proposta do senador Sérgio Moro, ex-juiz, se o sujeito já está no semiaberto, se ele já está beneficiado pela progressão de pena da legislação brasileira, ele vai continuar na saidinha, desde que, essas são as condições, ele vai estudar ou vai trabalhar. E isso é ressocialização. A saidinha tal como existia, que o Congresso deu um sonoro não, porque é quem tem a prerrogativa da representação popular, era para o sujeito criminoso que só tinha bom comportamento. Tinha uma pena inteira para cumprir, regime fechado, não estava em progressão. Eu não entendi o que a OAB quer dizer com isso. Ou eu perdi alguma coisa, creio que não, porque a gente está acompanhando o noticiário. Mas tudo bem, me coloco aqui à disposição da OAB. Ou a OAB está falando coisa, não está falando coisa com coisa. Porque, veja lá, a gente divulgou aqui, o Derrit fez essa menção, o secretário de Segurança, criminosos perigosos, condenados em regime fechado, recebiam da facção a ordem para ficar com bom comportamento, para ter o direito da saidinha. Aí saía e matava policial, como a gente viu, lamentavelmente, no caso, 2 policiais. Onde é que está o problema no Congresso em legislar? Está escrito na Constituição quem legisla é o Congresso e não tem nenhuma afronta constitucional nisso. É uma decisão agora que o Congresso reviu, esse é o entendimento da sociedade, o Congresso representa a sociedade e fez. Aliás, na Câmara, na segunda votação, foi por unanimidade, senhores integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, e vou me juntar aos meus colegas, deveriam cuidar exatamente dos advogados que estão lá cuidando, que estão assessorando os presos no dia 8 e estão reclamando que não tem assistência da própria OAB para fazer o seu trabalho de advogado, como o Silvio fez menção, o Augusto também. Está escrito. Olha, mais um bom nome aí para a gente convidar para a entrevista. O presidente da OAB. Vamos ver se ele conversa aí com a gente. Fica o convite A já. OAB se manifestou sobre os áudios do Mauro Cid? Não, isso é outra coisa, mas até a saidinha, Ana. A saidinha é mais Estão importante, preocupados, né? claro. Inquérito sem fim também, né? É isso aí.